Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando a nossa sexta aula. Eu já estou com o aplicativo em mãos. O tema dela é Jesus é autoridade. Nesta aula nós vamos ver como o diabo usa o pecado para escravizar o homem e vamos ver como Jesus tem toda a autoridade para nos livrar dele. Aqui ao meu lado, Elisa Toma, que já vai trazer a introdução a respeito dessa aula, por favor. Bom, introduzimos falando que muitas pessoas dizem: eu creio em Jesus do meu jeito. Muitos herdam a religião de seus pais. Eu, por exemplo, eu herdei parte de mim, parte eu era católica, que era parte da minha mãe, parte eu era budista, porque eu herdei do meu pai. E eu, naquela época, eu ficava muito confusa, Virava porque uma salada de fruta, uma né? salada de fruta, porque budista e catolicismo, né? Então, eu ficava imaginando, será que tem uma maneira correta de crer em Deus? E aí a gente já começa com a primeira pergunta para responder isso aí. A primeira pergunta diz assim, ó: como devemos crer em Jesus? Bom, Jesus orou para que nós crêssemos nele através da pregação da palavra de Deus. Por isso, nós podemos entender por que Jesus mandou que nós pregássemos o evangelho. E por falar em pregar o evangelho, a pergunta número 2 diz assim, ó: para quem Jesus mandou pregar o evangelho? Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura. Aí você pode perguntar, mas todos nós não somos filhos de Deus? Inclusive tem aquela frase, né, dito popular famoso: "Ah, eu vou fazer isso porque afinal de contas eu sou filho de Deus", né? Pois é, você vai explicar para o seu aluno que não nascemos todos filhos de Deus. Para nos tornarmos filhos de Deus, nós temos que crer em Jesus e entregar a nossa vida para Ele. E é importante mencionar, Elisa, que existe uma enorme diferença entre crer em Jesus e acreditar em Jesus, né? Pois é, você vai num bar, vamos dar a diferença aqui. Você vai num bar e chega lá para todo mundo e fala, quem acredita em Deus? Aí todo mundo Eu vai. acredito, meu pai, eu tô junto e não abro. É verdade, todo mundo acredita. Mas crer é muito diferente de acreditar. Crer é se tornar um seguidor de Cristo, é crer em Jesus e entregar sua vida para Ele. E para a pessoa se tornar filho, existe um poder liberado por Deus para nos transformar de criatura para filhos. E inclusive a palavra de Deus diz: vede quão grande é o amor de Deus a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. E aqui nós chegamos então na nossa terceira pergunta, que diz assim: a pessoa que vive distante de Deus nesse mundo está viva ou morta para ele? A pessoa está morta. Deixa bem claro para o seu aluno que nós já nascemos em pecado e continuamos pecando. Então, nós entramos na morte espiritual, nós estamos mortos espiritualmente por causa do pecado. E a pergunta de número 4 diz assim: se a pessoa está em trevas, ou seja, sem Jesus, que poder está sobre ela? Ela tem vontade de seguir a Jesus? Pois é, não tem aquele ditado que fala, ó, tá ruim, pode piorar? Pois é. Piorou, porque além de nós estarmos mortos espiritualmente, ainda existe um poder maligno que não deixa nós querermos nos achegar a Deus. Então é muito difícil uma pessoa que está morta espiritualmente querer vir para Jesus. E olha então como é maravilhoso esse amor de Deus que nos atrai, né? Se É não verdade. fosse Jesus, Olha, oh Jesus maravilhoso. Chegamos então na nossa quinta pergunta, que diz assim: vimos que é Satanás quem impede as pessoas incrédulas de se aproximarem de Deus. De que maneira ele faz isso? Satanás impede as pessoas de se achegarem até Deus, cegando o entendimento delas. A visão nossa é o nosso entendimento. Então, o que Satanás faz? Ele cega o entendimento para você se achegar a Deus. Eles não conseguem enxergar justamente porque estão em trevas, né? Isso, exato. Então, olha só, pergunta 6 diz assim: por que Satanás escraviza o homem? Porque Satanás deseja o que nós damos a Deus, a nossa adoração. Satanás, ele quer ser adorado. Por isso que ele escraviza o homem. Então chegamos agora na nossa sétima pergunta, que diz assim: como Satanás escraviza o homem?
Pois é, nós temos um grave problema com Satanás. Satanás quer escravizar o homem através do pecado. Inclusive, eu separei um texto aqui de Romanos 6, verso 16, na NVI, que diz assim, ó: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Ou seja, a pessoa é escrava daquele pecado. Ele tenta fazer alguma coisa e não consegue. Não O consegue. que é um escravo? É interessante até você contextualizar aí o seu aluno, que o escravo ele não tinha poder de escolha. Né? Ele ia dormir quando o senhor dele mandava, ele não comia se o senhor dele não deixava. Então hoje tem pessoas, por exemplo, que elas querem dormir, mas não conseguem. Não consegue. Por quê? Porque eles precisam ver uma série. Eles estão com sono, tô com sono, mas eu preciso. Fica escravo daquilo. Ou vai ver vídeos pornográficos, ou enfim, algum pecado que acaba escravizando essa pessoa. Ela tem o desejo de vencer aquilo, mas ela não consegue. Então, com isso nós chegamos então na nossa 8ª pergunta, que diz assim, ó: para que o homem fosse liberto, Deus teve que pagar um preço. Qual foi o preço que Deus pagou por você para ser o seu Senhor? Jesus pagou um alto preço, e o preço que Jesus pagou foi o seu sangue derramado. Todo escravo, para ser liberto do seu senhor, ele tinha que ser pago um preço para o seu antigo dono. E Jesus fez isso. Ele pagou um preço que foi a vida dele para te libertar. Olha só que maravilhoso. Inclusive, a gente falando do escravo, a pessoa escrava do pecado, lembro também de Paulo, quando ele fala: aquilo que eu quero fazer, não faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Jesus pode te libertar desse corpo que te carrega sempre a cometer aquilo que você não gostaria de cometer, mas você é escravo. Somente Jesus. Que coisa maravilhosa, Maravilhosa. né? Chegando então na nossa 9ª pergunta, que diz assim, ó: como Jesus fez para nos libertar do domínio de Satanás? Jesus teve que morrer e ressuscitar. Jesus venceu a morte. Quando ele ressuscitou, ele venceu a morte, recebeu todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E agora Jesus pode te libertar do corpo desta morte que você está hoje. Que maravilha! E nenhum outro ser humano morreu, e não só morreu, mas ressuscitou. Isso é muito importante. Não só morreu, mas ressuscitou por amor a nós. Inclusive, eu acho que a frase mais linda da Bíblia é quando Jesus está ali, prestes a entregar o Espírito, ele fala: está consumado. Porque ali toda a obra encerrou ali. Então eu imagino, que maravilha, eu sempre imagino como Jesus olhando para mim, falando: Fernando, está consumado, agora você tem acesso livre, entra, pois, com ousadia no Santo dos Santos, o véu se rasgou. Que maravilhoso! É maravilhoso. E ele não fala: eu fiz minha parte, faz a sua agora. Não, ele falou: tá consumado, eu já fiz tudo, já resolvi todo o problema, agora você tem comunhão de novo com Deus. Que maravilhoso! Agora então nós chegamos na nossa 10ª e última pergunta, que diz assim: o que devemos fazer quando Jesus nos chama? Qual o lugar que ele deve ocupar em nossas vidas? Quando você ouvir Jesus te chamar, você fala para o seu aluno: corre, corre, e se atira nos braços de Jesus. Você tem que colocar Jesus acima de todas as coisas. Ele deve ocupar o primeiro lugar. Você tem que aceitar Cristo assim como uma criança, totalmente confiando na pessoa de Cristo. Eu sempre dou o exemplo do meu neto, né? Que eu coloco ele sempre na borda da piscina assim, e eu falo: vem, ele vem, entendeu? Se joga sem medo, sem receio. Sem receio, ele confia. Então, assim que você deve entregar a sua vida, você deve correr. A primeira coisa que você tem que fazer é se entregar para Jesus como uma criança, confiando totalmente em Jesus. E o lugar que Jesus deve ocupar em nossa vida deve ser o primeiro. Nosso amor por Deus tem que ser maior que o nosso amor pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo nosso filho. E olha que a gente, filho, é um negócio
negócio complicado. Filho, a gente ama mesmo, assim, uma coisa... Neto, então, vou falar uma coisa para vocês, é demais. Então, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento, né? Nós devemos colocar Deus acima de todas as coisas. E é esse lugar que Deus deve ocupar na nossa vida. É interessante, às vezes, as pessoas, nossa, mas amar a Deus acima da esposa, do filho. Olha, eu digo que eu amo a minha esposa Fran. Eu só amo a Fran porque eu primeiro amo a Deus. Ai, que lindo! Se eu não amasse a Deus primeiro, eu não teria condições de amar a minha esposa. Por quê? Porque Deus, ele é a expressão máxima do amor. A Bíblia diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se eu conheço os mandamentos de Deus e os cumpro, então, fidelidade, ternura, todas essas coisas refletem sobre a Fran. Se eu não amasse a Deus, eu não conseguiria amar com a plenitude da palavra amor a minha esposa. Verdade. Então, só porque eu amo primeiro a Deus é que eu consigo amar a minha esposa e também a minha filha Letícia e assim por diante. Então, esse amor de Deus é maravilhoso. É Ele que nos enche de tanto amor a ponto que a gente consegue transbordar para os nossos entes queridos, parentes e tudo mais. Né? É isso aí. Que maravilha. Então, Elisa, para a gente já chegar aqui nos finalmente, dá umas dicas para o professor desta aula. Pois é, professor, terminamos aqui a nossa aula, falamos muito sobre pecado. Então, quando chegar no final desta aula, você pergunte para o seu aluno se ele tem algum pecado específico que você quer que você ore para que ele seja liberto, porque ele sabe que Satanás está escravizando através daquele pecado a vida dele. E também, se ele não entregou sua vida para Jesus, se ele não fez a oração de entrega, a confissão a mesmo. confissão. De Jesus, de se encontrar com Jesus, de ouvir esse chamado de dele. seguir a Jesus, de entregar sua vida para Cristo, faça essa oração hoje, porque essa oração vai quebrar, vai libertar ele de toda essa escravidão que existe na vida do seu aluno. Então, faça essa oração, ministre nesta aula. Muitas experiências, professor, você vai ter ao longo do SAL. Então chegamos aqui ao final, né, Elisa? Sim. Nos vemos então na próxima aula. Deus abençoe vocês e tchau, tchau.